Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós na manhã desse dia. Que bênção, né? Que vitória. Hoje, confesso a você que Deus, o próprio Deus hoje retardou a minha saída, né? Próprio Deus. Próprio Deus. A culpa hoje é de Deus. Que benção, né? Uma vitória atrás da outra, né? Estava tendo visões de Deus maravilhosa, visões de obra, né? Nesse momento do meu descanso. A culpa é de Deus, por eu ter acordado hoje um pouquinho mais tarde. Deus, Ele resolveu, ontem eu cheguei em casa, era 7h40 da noite, 8 horas da noite, 8 horas da noite. Então a culpa é de Deus. O tema vai ser hoje assim, a culpa é de Deus. Eu querendo levantar, eu tenho uma brecha aqui na porta, que eu olho, eu sei que horas que tem, pela brecha da porta, quando o céu está meio azulado. E Deus sempre me mostrando o céu escuro. Eu falei, poxa, mas está demorando para clarear. E eu olhava, e eu estou tendo visões na madrugada, a respeito de evangelismo, da obra de Deus, eu no meio de multidões, eu vendo templos lotados de gente, uma coisa tremenda. E aí eu acordei agora mesmo, com os meus olhos, e olhei, aí Deus falou, agora você pode levantar aí. E eu tive aquela reflexão, uma visão maravilhosa. São maravilhas. Quero dizer para os irmãos, voltar a dizer hoje pela manhã, tá? Que ontem eu não pude fazer a live, tive tempo, eu não pude fazer, não quis fazer, porque Deus me deu 3 palavras de juízo contra as línguas que falam mal, né, do servo de Deus. Então, eu não quis que você, porque se eu fizesse a live hoje, ontem, tá, iria dar a impressão que eu estava pedindo justiça a Deus. E não estava. É Deus que trata as coisas, porque todas as coisas são dele. É Ele que faz o que Ele quer. Eu apenas fui boca de Deus para advertir alguém a respeito do que Deus estava ou não gostando. E como Deus estava me dando palavras de juízo contra aqueles que se levantam contra o juízo que Deus proferiu pela minha boca, aí eu preferi reter, não ficar, tá? Para não ser repetitivo e enfático e dar a impressão que eu estava querendo que Deus castigasse alguém. Essa foi a grande jogada. Amém? Quero ler aqui para você Salmo 73, estou muito feliz, muito alegre, né, bem descansado, bem revigorado, acreditando no socorro de Deus na nossa vida. Diz assim, ó, o problema da prosperidade e dos maus. O problema da prosperidade e dos maus. Então aqui vai narrar porque muitas pessoas não são prósperas. E quais são as consequências da prosperidade e o mal que ela traz na vida de algumas pessoas que não têm o domínio. Diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Que interessante, né? Por quê? Eu já li esse salmo um tempo atrás. Ele vai se colocar, porque muita gente hoje, é aí onde eu estou dizendo, gente. Eu sou contra a teoria da prosperidade. Eu sou contra, tá? O culto da prosperidade, a pregação da prosperidade. Aqui em Salmos vai falar. Aí ele diz assim, ó, com efeito Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, ó, o que ele diz? Ó, porém, olha lá, quanto a mim,
porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, né, e avarentos, a prosperidade dos perversos. Para eles não há problema, para eles não há preocupação. O seu corpo é, o seu corpo é sábio e nédio. Olha bem, para eles não há preocupação. Isso é o que nós vemos com os nossos olhos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilha das canseiras dos mortos, nem são afadigados, como os outros homens. Daí a soberba que cinge como uma colar, e a violência que os envolve como um manto. Olha bem como é que funciona, hein? A gente pensa, né? A gente pensa. Olha o que nós pensamos, ó. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio, não partilha das canseiras dos mortos, nem são afadigados como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe das gorduras, do coração brotam-lhe fantasias. Motagem e falam maliciosamente da opressão e falam com altivez. Às vezes, você está dentro da igreja, não tem uma boa casa, não tem um bom carro, ou jogou fora o dinheiro na ilusão com outras coisas, tentando coisas difíceis demais, não encontrou o seu lugar de satisfação no meio santo e está tentando fazer malabarismo com pouco que ganha, em vez de promover o conforto da sua família, o bem-estar, a provisão. Você inveja pessoas que estão sendo supostamente abençoadas e vai querer viver como tal. Ou então vai oprimir a Deus para poder chegar a qualquer custo à prosperidade. Cuidado. A Bíblia é contra isso. A Bíblia é contra isso. Deus te permite um pouco de escassez para que você vive na autodependência dele e agradecendo sempre pelo pouco. E na sabedoria, fazendo, né, a divisão entre os teus ali, né, para o melhor conforto que lhe dera o Senhor, haja vista no momento em que você vive. Olha lá. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua procede. Olha lá. Contra o céu desande a boca. Desandam a boca, quer dizer, falam mal contra o céu. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se voltam para eles. E os têm por fontes de que bebe. E alargam o sorvo. Olha lá. Contra os céus desandam a boca, quer dizer, fala mal. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se voltam para eles. E os têm por fonte de
de que bebe. E larga os servos. Quer dizer, falam mal de Deus. O povo que se aliena a ele, aquela tropa, são pessoas que nasceram da prosperidade dele. Nunca vai falar bem de Deus, porque vive do que subeja do rico, do farto, do avarento, do mentiroso, do hipócrita, do vil. Eles vivem disso. Olha lá, você já não viu que tem pessoas que convivem com gente milionária e ele nunca sai dali de perto, porque dali ele é pobre, mas ele é próspero do que sobra, do que cai da mesa do ricaço? Porque ele aprendeu a viver naquele ambiente escorregadio e entender a cabeça do avarento. Quando o avarento fala mal de Deus, ele aplaude. Aí, ó. Ele diz, como sabes Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? É uma pergunta. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Para ele, tudo aquilo não foi uma dádiva divina. Brotou das suas próprias capacidades. É isso que está deixando entender aqui. Ó. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo, aumentando as suas riquezas. Você quer ser igual a ele? Sem temor nenhum no coração? Sem humildade? Ó, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha o que o justo, quando viu a prosperidade do ímpio, olha o que ele colocou no coração. Se indignou contra Deus em ver a pessoa gozando de benefícios momentâneos. Olha lá, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Há riquezas que contaminam o viver do justo. Olha lá, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já a teria traído. Já teria traído a geração dos teus filhos. Você está entendendo? Ele vive como se ele estivesse sendo coagido a viver injustamente. Quer dizer, pela escassez, né, de algo que lhe falta, culpamos a Deus e dizemos para Deus que estamos sendo obrigados a viver numa miséria. É isso que a prosperidade do justo, do ímpio, aguçou no justo. E acusando Deus como se Deus nos mantesse num cativeiro de desgraça e miséria. E não é isso. Tá? Não é isso. É porque Deus permitiu com que nós viemos aqui para uma tal missão e não nos conformamos com o pouco que nós temos. Achamos que seremos felizes e a totalidade da felicidade se completará com aquilo que possuímos. E não é. Ah lá. Se eu pensasse em falar tais palavras, já a teria traído as gerações dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Você está entendendo? Ah lá. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada tarefa para mim. Quer dizer, que ele tinha ciência do que não era Deus que estava conservando ele no ambiente de miséria e de desgraça. Aqui acaba com a teoria, né, da prosperidade. Não é. Ele começou a entender, compreender que cada um tinha a sua missão. E quando ele começou a refletir, ele voltou atrás, né, da culpabilidade
que ele delegou a Deus pelo seu estado de escassez, né, em algumas situações da vida. Aí ele sentiu pesado, ele falou, poxa, Deus não tem culpa da minha situação. Parte ele permitiu, parte eu relaxei por não ter capacidade ou por desprezar o ensino, a sabedoria e o conhecimento. E é verdade. Olha lá. Até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. Tu certamente os pôs em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Aí quando ele entrou, porque isso é uma droga que embriaga e ilude os nossos olhos, até que ele entrou no templo de Deus. E o que o templo de Deus faz? Lá elucida a questão, né, do nosso ofício e da nossa existência. Elucida a questão do nosso ofício e da nossa existência. E nos faz entender que todas as coisas aqui são passageiras. Aí diz assim, ó, como fica de... Olha lá, ó. Tu certamente os pôs em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de súbito desolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor o desperta. Desprezará a imagem deles. Quer dizer, quando Deus deu o entendimento e a sabedoria para ele ver que a prosperidade financeira não traz alegria e que como essas pessoas recorrem tais atitudes para conseguir chegar nesses ambientes de prosperidade, quando Deus elucidou o justo a respeito do que eles praticam e o ambiente que eles andam para receber tais prosperidades, aí o justo deu um start nele e disse, pai, eu não quero andar por esse caminho não. É muito sujo. Por isso que nem toda prosperidade vem de Deus. Por isso que nem toda o dinheiro vem de Deus. Nem toda casa a felicidade. Nem toda mansão a festa de verdade. O justo entrou no templo de Deus e Deus explicou para ele. Ó, esse cara mata, rouba, mente, torcedor. Ó como ele não dorme. Ó como ele vive perturbado. Ó como bate na mulher. Ó como a vida, ó como os olhos dele balançam dentro das suas membranas, dentro das suas pupilas. Ó como ele acorda cansado, embriagado, alcoolizado, de ressaca, com dor de cabeça. É isso que você quer para você? Ó como ele é cobrado no telefone. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embriagado e ignorante, e era como um irracional à tua presença. Deus fez ele sentir o que os supostamente ricos e abastardos sentiam no apogeu da sua riqueza. Olha lá, quando o coração me amargou e minhas entranhas se me comoveram, e eu estava embriagado e ignorado era como um irracional a tua presença. Aí ele ganhou tudo naquele sentimento de revelação
mas perdeu o essencial, que era a presença de Deus. Aí, José Pedro está assistindo. Aí, ele falou, não quero isso para mim não. Ter tudo, mas viver sem a presença do Eterno, é um lixo. Aí ele vai dizer aqui, ó, tu me seguras pelas mãos, pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Olha lá, olha bem o que ele diz. Ó. Não, aí perdi a presença. Ó. Eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional na tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me guias pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, né? E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Que mais tenho eu é no céu. Não há outro, e nem condições alguma, que me satisfaça na terra. Ele voltou e disse, tu me guias. Porque é um ambiente escuro, tenebroso, escorregadio, um ambiente de prosperidade, um ambiente dos ímpios, e na forma com que eles adquirem tais farturas. Prefiro pegar meu carrinho e sair andando, e no momento certo, Deus me fazer feliz com o pouco que conservo no meu coração, com a consciência livre e certa de que vou morar no céu. Que mais tenho eu nos céus? Não há outro em que me compraz na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem, e tu destrói a todos os que são infiéis para contigo. Quando é que eu sou infiel para contigo? Quando eu subo em cima das costas o meu igual, para me beneficiar de tudo quanto ele adquiriu e me fazer rico aos olhos dos homens. Eu gasto a saúde dele em detrimento da minha riqueza. Eu engano ele em detrimento da minha riqueza. Eu passo por cima dele em detrimento da minha riqueza. Eu sou infiel a Deus assim. Eu exurpo ele em detrimento das minhas vontades, da minha riqueza. Olha lá. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói a todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Eita Deus maravilhoso! Prefiro estar com Deus. Prefiro ter minha casinha aqui, meu pouquinho, mas estar com Deus, né? Pastor Nelson Nascimento, Negão de Saco Preto, uma leitura maravilhosa, Salmo 73. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Senhor, toma nas tuas mãos esse povo, que eles entendam a tua vontade, a tua justiça, o teu mandar, o teu querer, o teu falar. Abre as portas, manifesta o seu poder, a tua glória, a tua força, a tua equidade, a tua justiça. Tenha de misericórdia e compaixão de cada uma dessas vidas, fartas de bens, de felicidade, de paz e de amor. Me dá um dia seguro diante da tua palavra, próspero, Senhor, de execução, Senhor, no meu serviço, rápida, para com que eu possa descansar no Senhor, e vim para minha casa na segurança da tua palavra. Me livra dos acidentes, das obras, das balas perdidas, do acaso. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua força, a tua honra, a tua equidade,
me facilita para mim, em nome de Jesus. Receba a tua parte nessa oração. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Voltamos a qualquer momento. Amém? Gostei, gostei.